Na verdade, quando a gente pensa no processo antioxidante, a gente tem que entender toda a complexidade, todo o sistêmico, né? Tanto do envelhecimento, quanto das doenças crônicas, porque hoje o que aflige o mundo é exatamente isso, a questão do pro-age, né? do envelhecimento e também das doenças crônicas. Então, a gente vai no alvo do radical livre. E quando a gente vai no alvo do radical livre, a gente precisa entender quais mecanismos que vão, nem que seja bloquear, né, retardar um pouco esse processo ou até bloquear. A primeira vitamina que a gente encontra, que foi inclusive, né, trabalhada na redução do processo do radical livre, foi exatamente a vitamina C. Então, quando a gente fala em vitamina C, a tradicional vitamina C, ela é uma vitamina de ação antioxidante que nós temos. Então ela tem que estar tanto no processo da dieta, mas em parceria com outras vitaminas, porque o que acontece é o complexo que essas vitaminas têm que dar. Então, por exemplo, você tem a vitamina C, mas tem a vitamina E, e quando você coloca o selênio, você tem uma tríade de minerais e vitaminas que funciona muito bem, porque até as vitaminas elas oxidam. Então você tem a oxidação da vitamina E, que é salva pela vitamina C. Você tem a oxidação da vitamina C, que é salva pelo selênio. Então hoje, quando a gente trabalha com combinação de antioxidantes perfeita, não há um antioxidante perfeito. Há uma combinação. Então não se investe muito hoje em apenas um. Então ali do lado das vitaminas você tem os minerais, você tem os famosos compostos bioativos, como por exemplo, catequina do chá verde, que não age diretamente como um antioxidante, mas que estimula as enzimas antioxidantes. Os flavonoides das frutas vermelhas, ou seja, voltando à sua pergunta, né, como que esses antioxidantes trabalham dentro do processo de combinação. Se você tem isso sendo usado diariamente, porque tem que se atentar para uma coisa, diariamente. Não é só fazer um único evento na segunda-feira, esquecer da terça, da quarta, da quinta, é a constância do processo. Você sempre tem uma manutenção do processo do estresse oxidativo, do envelhecimento, das doenças crônicas degenerativas, do Alzheimer, do diabetes, do próprio câncer, né, que aflige tanto, das doenças cardiovasculares. Mas isso tem que ser um complexo. É um pouquinho todo dia. É uma subexposição crônica a essas coisas benéficas. Então todo dia você tem que ter fontes de vitamina C combinados com vitamina E e com selênio. Você tem que ter compostos bioativos, frutas vermelhas, uma boa suplementação, que trabalha muitas vezes é necessário. Então, quando a gente fala no antioxidante, é uma harmonização, né? Usar uma palavra agora que está na moda, uma harmonização antioxidante. A questão da inflamação é uma tônica que a gente tem na prática clínica. A gente precisa prestar atenção. E hoje fala tanto inflamação do sistema nervoso central. Vai estudar Alzheimer, qual que é a causa? Inflamação. Vai estudar diabetes, qual que é a causa? Inflamação. Vai estudar câncer, qual que é a causa? Inflamação. Vai estudar depressão. As pessoas hoje falam em inflamação. Então a palavra inflamação, ela está no auge da ciência, no auge do processo, né, da qualidade de vida. Mas o que é inflamação? A gente ouve falar muito de inflamação, a gente tem aquela ideia, minha unha está inflamada, então vem aquela ideia da dor, do rubor, da vermelhidão, que quando uma ferida inflama. Só que existem tipos diferentes de inflamação. Existe inflamação aguda, que é aquela quando você arranca uma casquinha da unha, dói ali imediatamente, que é excelente, porque você tem uma dor imediata que sinaliza para você que ali tem uma coisa estranha, uma agressão no tecido. Mas o grande problema da inflamação são as inflamações silenciosas que vão acontecendo cronicamente e você às vezes está com uma resistência à insulina, um pré-diabetes, como as pessoas falam, você já começa a ter um problema com cognição ou até um começo de um processo tumoral e não está sabendo. E aí, na ciência, né, na nossa área da nutrição, na área médica, na área bioquímica, hoje tem como você saber se o corpo já está inflamado. Então, quando você me pergunta assim, quais são as melhores formas de descobrir se um paciente está inflamado? Falta de sono. Na própria anamnese, na própria abordagem da consulta, a gente já começa a dar uma rastreada ali, onde a gente já vai saber o que está acontecendo. Falta de sono, a insônia. Gente, dormir é extremamente importante.
E as pessoas dormem pouco, não dormem 9 horas, 7 horas por dia, por noite, que tem isso também, dormir no horário certo é importante. A insônia é um marcador inflamatório. Então, quando você está ali conversando, você já tem esse processo. É uma das perguntas que eu coloco de cara na minha consulta. O hábito alimentar, né? O consumo de muitas frituras, o consumo de muitos alimentos industrializados, muita gordura saturada, é um marcador de inflamação. E o pior, é um marcador de inflamação silencioso, porque ele não vai acusar, como a dor do alicate que você arranha com uma cutícula, não vai, a gordura saturada ela não vai causar um processo imediato, né? Mas é silencioso, porque existem marcadores inflamatórios que vão silenciosamente ali, começando a se pronunciar no nosso corpo, que vai desaguar num processo inflamatório. Mas existe marcadores laboratoriais muito importantes para a gente saber se realmente a inflamação começa a acontecer. O corpo ele pode estar no chamado estresse oxidativo, que é um estresse que anuncia um processo de inflamação. Gama-GT é um marcador hepático, simples, barato e rápido de colher. Não tem muita pirotecnia de ficar procurando gama-GT. Quando a gente tem um gama-GT, que é um marcador hepático muito alto, ele já indica para você que você já está num desarranjo homeostático. Seu corpo ele já está num leve processo inflamatório. Outro, o ácido úrico. O ácido úrico alto demais, ele indica também que você está num chamado estresse oxidativo. Tanto é que gama-GT e ácido úrico hoje são anunciados também como marcadores da longevidade, para saber se o seu corpo não está muito inflamado. Existem vários processos, mas eu sempre gosto de pegar os exames mais práticos, que são aqueles que em qualquer consultório você tem fácil acesso. Claro que a inflamação, hoje a epigenética, né, os exames genéticos, eles mostram para a gente muitos fatores de inflamação precoce, né, mas nem todo mundo tem acesso. Mas uma forma de marcar a inflamação é o próprio hábito de vida. A pessoa ansiosa, a gente avalia isso muito no consultório. A pessoa ansiosa, pela respiração, eu sei perceber se você é uma pessoa ansiosa, pela intervenção nas minhas respostas. A gente sabe que a ansiedade hoje está ligada ao aumento de epinefrina, baixa de serotonina, que tem tudo a ver com características de um corpo inflamado pelo aumento do cortisol, por exemplo, que é um mega inflamador. Então, na verdade, a mesma coisa. Quando você me pergunta qual é a forma de descobrir se um paciente está inflamado, eu tenho várias estratégias para poder fazer um mapeamento e daí saber como que eu vou mexer as peças do tabuleiro na conduta nutricional desse paciente. Cognição. Uma palavra sensacional que a gente precisa entender. A cognição, também chamado de plasticidade cerebral, né? Quando você vê uma pessoa idosa que teve vivência, né? Que é diferente estar vivo e ter vida. É bem diferente isso. Aquela pessoa idosa que sempre leu, estudou, viajou, praticou esporte, e você conversa com ela e você fala assim, mas que cérebro jovem. É bom conversar com uma pessoa idosa que tem muito assunto. Ali, isso é cognição. Isso é a capacidade de plasticidade cerebral, a capacidade de pegar um determinado tema e discorrer sobre ele com maior conforto. Todos nós queremos isso. É o que às vezes a depressão nos tira, que às vezes o Alzheimer nos tira, as drogas ilícitas, elas tiram essa capacidade cognitiva. Então a cognição é uma coisa maravilhosa, ela sustenta a vida. A cognição é o seu retrato de vida, né? É o seu histórico, é a sua assinatura de vida. E nós sabemos que existem vários processos, né, além da nutrição. Por exemplo, a atividade física é como se os neurônios, né, aqueles axônios, que são aquelas extensões que o neurônio tem, como se fosse um fio elétrico. Quanto maior é aquelas extensões do neurônio, mais comunicação tem entre um neurônio e outro. Então, mais eu estou conversando aqui com você, estou lembrando de falar vários assuntos. Por quê? Porque eu tenho uma boa cognição no tema que eu estou discorrendo. Eu tenho uma boa plasticidade cerebral. O que ajuda nisso? Eu vou além da sua pergunta. Atividade física. A atividade física, ela produz uma substância chamada fator de biogênese neurotrófica, no neurônio,
Então você produz mais extensão desses axônios. Então fazer atividade física é importante para a cognição. Hoje a gente sabe disso. Tem um hormônio chamado irisina que trabalha muito nesse processo e é produzido no músculo. Então, e aí vem a alimentação. Por quê? Por que eu estou falando da atividade física, apesar da sua pergunta ser sobre nutrição? Porque elas trabalham de mãos dadas. E fazendo atividade física, você tem um bom consumo de ômega 3, peixes, né? Esses axônios, essa bainha de mielina que forma o nosso corpo, que funcionam como um fio condutor, fazendo com que você sedimente a informação ali, porque a informação pode vir, mas você esquece. Isso não é cognição, isso é má cognição. Então você tem que ter a informação, mas essa informação ela tem que ficar na sua memória para você ter história. Coisa que a longevidade pede. Ômega 3, né? O DHA, vitamina B6, vitamina B12, né? Vitaminas e minerais são extremamente importantes para a formação dessa estrutura do neurônio. Ter um bom colesterol, porque o colesterol ele ajuda, a gente fala mal de colesterol, mas o problema do colesterol é quando ele oxida. O bom colesterol, ele forma a membrana das nossas células nervosas e que vai ajudar na condução desse impulso nervoso, dessa informação, dessa sinapse, desse famoso caiu a ficha, né? Quando você sedimenta a informação. Então você precisa praticar atividade física, fundamental. Você precisa ter um bom consumo de ácidos graxos insaturados. Aí eu coloco o ômega 3, o DHA é importante nisso. Complexo B, você precisa de vitamina B6, vitamina B12 para formar a sua bainha de mielina, que é a bainha que faz o fio condutor. Ouvi, aprendi, guardei, não esqueci. Cognição é isso, né? E você precisa de carboidrato, o cérebro usa isso. Você precisa de glutamina, né? Esses aminoácidos são importantes para a formação do nosso sistema nervoso. Não ter estresse, não deixar a serotonina, não deixar a dopamina cair, porque quadros onde você tem ansiedade, quadros onde você tem depressão, são quadros que impedem a cognição. A fitoterapia ela está aí hoje com vários princípios ativos que são importantes, como calmante, melhora da cognição. Então você tem vários compostos bioativos dos fitoterápicos que também contribuem para essa cognição. Ou seja, tudo converge num bom estilo de vida.